Fala, galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Deixa eu diminuir essa luz aqui que eu tô parecendo branco, pô, tá maluco? Vamos pra nossa caixinha, hoje tem, hein? Hoje tem, olha só. Caralho. Hoje eu lancei a braba. A tulipa das tulipas. Pô, vai fazer uma espuma desgraçada. No decorrer do vídeo ela vai descendo. Não era nem pra mostrar a lata, não. É pra não fazer propaganda pra quem não me paga. Hoje eu tô pique alemão, parceiro. Apesar da camisa do Real Madrid. Mas vamos que vamos. Respondendo as perguntas de vocês. Obrigado aí a todo mundo que mandou pergunta lá no Instagram. @pautas e táticas. Não foram muitas perguntas, mas tem algumas aqui pra gente responder. Vamos ver se a gente mantém a nossa média de pelo menos um tempo de jogo, né? 45 minutos aí. Normalmente é o que a gente consegue fazer aí respondendo as perguntas de vocês. Para quem ainda não sabe, @pautas e táticas no Instagram, deixa lá nos stories até 3 perguntas por pessoa. Eu respondo todas as que não são repetidas. Por exemplo, tem um parceiro aqui que ele mandou a mesma pergunta acho que umas 5 vezes, cara. E eu sempre falo pra ele, pô, já respondi. Às vezes ele muda um pouquinho da pergunta e tal, mas no final ele tá perguntando a mesma coisa. Aí eu fui avisar pra ele foi lá no final, mandou uma outra. Então, eu vou lendo aqui na ordem, vai chegar as 2 perguntas dele, depois uma outra lá na frente, que aí eu respondo e concluo aí as 3 perguntas dele, beleza? Vamos lá, começando com o André. O que esperar desse Liverpool reforçado? Cara, eu acho que é um time muito forte que tá se formando aí do Liverpool, né? Principalmente com os reforços que vieram do Leverkusen, o Wirtz, o Frimpong. Teve ali baixas, né, no ataque, né? Especialmente a trágica baixa do Diogo Jota, ainda tá precisando de um centroavante. Pode ser que perca o Luiz Dias, né? O Barcelona contratou o Rashford, então é um concorrente ao menos pro Bayern, mas o Bayern também não quer pagar o absurdo que o Liverpool tá cobrando pelo Luiz Dias, então vamos ver se ele vai ficar, se vai sair, mas, cara, é um time bastante forte. Claro que eu não espero que ganhe com antecedência a facilidade, né, que teve nessa última temporada a próxima Premier League, mas deve ser mais uma vez candidato, né, ao título inglês, teve a permanência do Salah, tem a manutenção daquele meio campo forte. Como eu disse, o Frimpong, se for realmente utilizado como lateral, que ele é ponta de origem, estava sendo usado como ala, vamos ver se ele vai ser uma reposição à altura da perda do Arnold, mas num todo eu acho que o Liverpool está com um time muito forte e eu espero mais uma grande temporada aí dos Reds, beleza? A segunda do André. Um jogador da atualidade que você vê que só precisa mudar de posição para engrenar na carreira. Boa pergunta, hein, André? E eu confesso que eu não tinha visto essa sua pergunta e não parei para pensar. Só precisa mudar de posição para engrenar? Talvez o Endrick. Porque o Endrick ele é muito visto como centroavante. A gente estava até conversando, né, no privado, André. Eu acho que o Endrick é mais um segundo atacante. E eu tô vendo que os segundos atacantes, ou pelo menos os sistemas com 2 atacantes, estão aos poucos voltando, né? Retornando aí a um período de moda. Sei que semana passada eu disse que o segundo atacante ele tá praticamente morrendo, mas muito mais na formação do que na essência. Acho que na essência eles continuam existindo de monte. E o Endrick é um deles, cara. Ele foi formado como centroavante, mas acho que em times de 2 atacantes, e jogando ao lado de um centroavante, ele poderia render melhor. Porque eu acho que ele tem mais características de um segundo atacante. É um cara rápido, bom no drible curto, né? Não é necessariamente um centroavante alto para jogar de costas para a zaga, para fazer pivô. É um cara que ataca bem a área em diagonal. Naquela mudança de chave, aquela virada de chave do Palmeiras no fim de 2023, fatídico para mim, né? Que ele botou a bola embaixo do braço. O Palmeiras passou a jogar num sistema tático que tinha o Veiga por trás de 2 atacantes, né? O Endrick e o Breno Lopes. Sem bola, os dois viravam pontas e o Veiga ficava mais na frente. Não é exatamente essa função que eu acho que pode ser a melhor para ele, mas ele como um segundo atacante flutuando por trás de um 9, acho que pode funcionar muito bem. Mas aí, vamos ver, né? Se ele vai conseguir fazer isso, se ele vai ter brecha para fazer isso no elenco do Real Madrid, ou se ele vai ter que ser emprestado para poder ter mais minutos e poder, quem sabe, até disputar
essa vaga, né, na seleção brasileira também, que hoje tem jogado com 2 atacantes, se ele pode fazer jogos com esse posicionamento, com essa função tática para também servir a seleção jogando dessa maneira. Eu acho que seria bom para ele. O primeiro jogador que me veio à mente assim, né, para poder falar desse aspecto. A terceira aqui do André. Algo sobre futebol que você defende com unhas e dentes, mas as pessoas discordam. Talvez a minha defesa em relação ao gol fora como critério de desempate. Eu gostava, cara. E eu acho que é uma coisa que, assim, pô, um 2-2 fora de casa, um 3-3, ele não pode ter o mesmo peso de um 0-0 em casa. Porque é muito difícil, cara, as equipes conseguirem olhar nos olhos do adversário, não deixar o ambiente, né? Talvez até alguma peculiaridade do gramado, né, te atrapalhar e impedir e pautar o seu estilo de jogo. Eu acho que quando você vai à casa do adversário e consegue fazer gols e empatar com gols, você tem que ter uma vantagem para trazer para casa. Então é uma regra que eu gosto e a maioria não gosta, né, o gol fora de casa, como critério de desempate. Ah, mas não ganhou o jogo, foram 2 empates, então tem que ter prorrogação, tem que ter pênaltis. Acho que o gol fora de casa não tem que ser critério. Para mim tem. Para mim eu gostava dessa regra e lamentei quando ela deixou de existir, beleza? Não é que eu defenda com unhas e dentes e tudo, mas eu sei que algumas pessoas vão concordar comigo, mas a maioria não concorda, beleza? Valeu, André. Araújo Juliano 12. Quais narradores da América Latina espanhola você gosta? Eu não acompanho. Não acompanho, Juliano. Não conheço nenhum pelo nome, então vou ficar te devendo essa, beleza? Mais uma aqui, sua. O Santos com o jogo de quarta já é candidato ao rebaixamento? Cara, o Santos é candidato ao rebaixamento a partir do momento que ele veio da Série B. E ele não tem um elenco dos mais fortes. Então, a primeira missão do Santos tem que ser fazer 45 pontos o mais rápido possível. Então, ele é candidato, né, a fugir do rebaixamento. A briga do Santos é essa, né? Lá embaixo, infelizmente, pro Santista. E o Santista sabe disso. Acho que eu nem preciso pedir desculpa pro Santista por estar falando isso, porque ele sabe que a briga dele é para escapar da queda. E não foi o jogo de quarta que disse isso. Né? Porque o jogo de quarta, apesar de ser em casa, era contra um adversário difícil, né, que é o Internacional e tal. O normal era não conseguir vencer, né, e chegou a estar perdendo por 2-0, ainda chegou a quase empatar ali no final do jogo, mas não é o jogo de quarta que está pautando isso, não. Acho que o Santos, ele não tem time para cair, mas também não tem time para ficar lá em cima. Tem time para flutuar ali no meio de tabela e se preocupar muito mais, né, com o descenso. A maior parte do campeonato, eu acredito que o Santos vai ficar olhando para baixo e tentando fazer logo esses 45 depois, seja o que Deus quiser, beleza? Acho que teve gente muito animada, empolgada com a vitória contra o Flamengo e tal, mas rapidamente, né, o banho de água fria veio e a ilusão acabou. A realidade do Santos é outra, não é brigar na parte de cima. Terceira do Juliano. O Darwin Núñez, se sair do Liverpool, onde poderia se encaixar? Cara, eu acho que o Darwin não é jogador de primeira prateleira, tá? É um cara que eu demorei muito tempo para perceber que ele não era jogador para primeiro nível do futebol, jogador para ser titular do Liverpool, porque eu gostei muito do nível dele apresentado no Benfica. E eu achei que ele poderia repetir aquelas atuações no Liverpool também. Então eu tenho até um parceiro que ele torce pro Liverpool e tal. Vocês conhecem, já trouxe ele aqui, o Júlio Velasco, dono da página PL da Depressão. Um abraço para ele. Ele simpatizante do Liverpool e tudo mais. E pô, eu sempre falava, pô, mano, confia no Darwin, o Darwin vai dar bom e tal. E a paciência dele já tinha estourado bem antes da minha, né? E até porque ele é torcedor, eu não sou. Mas o tempo acabou mostrando que ele estava certo, eu estava errado, e o Darwin não é jogador para suprir os anseios do Liverpool. Então, ele pode jogar bem em times que não têm a ambição que o Liverpool tem. Dentro da própria Premier League, num time de meio de tabela, ou numa liga mais fraca, mas em times que têm essa ambição dentro da sua própria liga, que tem uma exigência menor que a Premier League. Eu acho que o tamanho de jogador e o nível técnico dele é para isso. Não é para resolver o problema ser o homem-gol de um clube como o Liverpool. Beleza? Obrigado, Juliano. João Destro.
Se o Zidane começasse hoje, ele seria um jogador do estilo Vitinha ao invés de um 10? Pô, eu tenho dificuldade, mano. Acho que o Vitinha é muito específico. Que o Vitinha, eu tenho dificuldade de saber qual é a posição do Vitinha. Seria um 8? Seria um 5? Pra mim, o Vitinha, ele corre o campo todo, ele se movimenta, ele faz todas as funções ali do meio campo e ele não é especialista de alguma delas. O Zidane era aquele 10, né, mas era um 10 bem mais trequartista, talvez até mais engante, né, do que trequartista. Falei trequartista porque ele jogou na Itália, né, mas ele era muito mais engante, né, era um cara de drible curto, pausa, cabeça levantada, às vezes, né, alguma jogada de maior habilidade, técnica, ofensiva e tal, não era um cara de muitos gols. Então eu sempre o vi mais como um meio armador do que como um meio atacante, mas ele era o 10. Talvez o Zidane hoje, ele pudesse ser um segundo volante, ou ele pudesse ser um interior de um trio de meio-campistas com 5 e 2 8, ele poderia ser esse segundo 8. Ele seria um jogador tipo Iniesta, tipo Modric, né, com essa estirpe, né, com essas valências. Eu acho que o Vitinha é muito específico e acho que ele não conseguiria, não por falta de qualidade, tá, mas por perfil tático mesmo, fazer todas as funções que o Vitinha é capaz de fazer, tá? Acho que não é a do Zidane. O Zidane, ele tem que jogar mais, né, numa função de maior construção, passe curto e menos movimentação, beleza? Eu vi que tem mais pergunta do João Destro, mas eu vou pela ordem do que caiu aqui, tá? Ronaldo Bianchini. Brasileiros têm dominado a Libertadores, mas derrapam na Sula. Ao que você atribui isso? Cara, eu tava falando com um amigo meu aqui que a melhor Sula é sempre a próxima, né? Principalmente quando o seu time tá brigando para não cair no Campeonato Brasileiro, escapa e aí vê a possibilidade de se classificar pelo menos para uma competição internacional. E ali, hoje em dia, né, com tantas vagas de Libertadores, às vezes times que já confirmaram a vaga conseguindo reafirmar, ainda dentro ali de uma zona de classificação, acaba que praticamente se não cair já tá na Sula. Então a melhor Sula para estar é sempre a próxima. No ano que você tá nela, ela meio que se torna um estorvo, né? Porque é uma competição em que você olha para os adversários e fala, pô, nosso time é muito melhor, mais qualificado, dá para jogar com reserva. Aí, às vezes você se ferra, não joga com reserva, não consegue as vitórias. Lembra a última vez que o Botafogo teve na Sula? 2023 foi até as quartas de final. Jogou os 2 jogos contra o Defensa e Justiça, nas quartas, com reserva. Empatou o primeiro e perdeu o segundo. Em toda a campanha, na primeira fase até levou um pouco mais a sério. A partir do mata-mata, não sei o que aconteceu, talvez a mudança de técnico, né? O Luiz Castro comandou o time na primeira fase, o Bruno Lage comandou nas fases subsequentes. No mata-mata foi praticamente todos os jogos com o time reserva. Então, assim, em toda a campanha foram 12 partidas, 7 empates, 4 vitórias e a derrota no dia da eliminação. Então, eu acho que os times brasileiros eles têm algum grau de soberba dentro da Sula, pelo nível de adversário que enfrenta, e tem denota um grau de importância menor, né, para a competição, não o tratam como prioridade, como trataria a Libertadores, como alguns times tratam até a própria Copa do Brasil, não dão a devida importância e não conseguem triunfar, né? Mas, cara, eu acho que principalmente times, por exemplo, como o Fluminense, que foi o único que conseguiu se classificar em primeiro na fase de grupos, tem totais condições de ganhar a Sula. O Atlético Mineiro, se levar a sério, que é o outro brasileiro ainda vivo, tem condições de ir longe, quem sabe chegar até numa final, né, de Sula. Mas, em média, os times brasileiros olham de cima para baixo para os adversários, subestimam a competição e muitas vezes não conseguem chegar longe por isso. Não é nem um desrespeito ao adversário dizer isso, não, mas é um desrespeito ao que os clubes fazem, né? Achar que é uma competição de menor importância, que eles são bons demais, que podem vencer os jogos mesmo usando o time reserva e não levam a sério e acabam sendo eliminados, beleza? Mais uma aqui do Ronaldo. Você acha que o Roger Guedes está sendo especulado mudaria o patamar do Grêmio? Mudar de patamar é uma expressão bem forte. Eu acho que ajudaria o Grêmio a brigar por coisas mais ambiciosas na temporada. Hoje o Grêmio é um dos times que tem que abrir o olho para se preocupar com o descenso. Não está jogando um bom futebol, é um time de nível bem preocupante. O Mano Menezes tem se especializado em trabalhos medianos, medíocres, né, nas últimas temporadas, e é o atual comandante, né, do Grêmio. Eu diria até que
Não sei se o Mano vai continuar até o final do ano no Grêmio. Mesma coisa que eu dizia dele no Fluminense, mas com o Fluminense eu era mais incisivo, tá? De dizer que eu sabia que ele não terminaria um ano no Fluminense. Ele começaria, mas não terminaria. Depois de uma rodada do Brasileiro, ele acabou sendo dispensado. Mas não é técnico, tá? Só técnico o problema do Grêmio. Técnico que eu digo, o treinador. Mas, cara, o Roger Guedes seria um cara, né, pra ajudar o Grêmio a, se não olhar muito mais para baixo, para colocar a cabeça ali um pouquinho mais de fora, tentar, quem sabe, postular G6, ou se aquele acúmulo de vagas, né, da Libertadores for mais preenchido e acaba se ampliando numa zona de classificação, um 7º ou 8º lugar também pode dar vaga na Libertadores. Eu acho possível o Grêmio ficar nesse meio de tabela com o Roger Guedes, com a contratação dele. Mas não sei se é o suficiente, tá? Eu acho que o Grêmio tem outras carências que só o Roger Guedes não definitivamente resolveria. Terceira do Ronaldo Bianchini. O que você projeta para o Atlético Mineiro no ano diante das últimas notícias de pedido de rescisão? Cara, é complicado, né, mano? Porque a gente acha que a SAF vai resolver todos os problemas financeiros. A SAF do Galo é comandada por torcedores bilionários, milionários, sei lá. E, pô, tá atrasando aí direito de imagem, salário e tudo mais, jogador cobrando, pedindo para sair, protestando. Enfim, é um problema aí a se contornar. Claro que atrapalha, mas uma vez que é resolvido e deixado de fora, o time tem qualidade para poder fazer boas campanhas. Não acho que vai brigar por títulos. Como eu disse, eu fiz um vídeo, né, nessa semana, né, sobre o Atlético Mineiro, dizendo que é um time que não é favorito para nada, mas também não é azarão. Não é um time que... ninguém espera nada do Atlético. Pô, o time do Atlético é bom, cara. O elenco, o time no papel é bom. Mas eu não acredito que vai brigar por títulos. Mas tem a obrigação de brigar pelo menos por Libertadores e tentar chegar longe na Sula. A Copa do Brasil enfrentou o Flamengo, né, nas oitavas. Não vai ser o favorito. Talvez seja normal que seja eliminado. Mas se conseguir se classificar também, se enche de moral para a sequência da temporada e para a sequência, né, da própria campanha aí na Copa do Brasil. Então é isso que eu espero do Atlético. Conseguindo resolver esses problemas aí, eu acho que vai se resolver. Não deixando isso afetar o campo, consegue seguir em frente aí numa boa. Levou esse susto, mas foi exatamente na semana aí do ocorrido, né, fora de campo, né, na Sula, chegou a perder o jogo no tempo normal e precisou aí dos pênaltis, onde o Everson brilhou para poder meter o Galo nas oitavas de final. Mas eu ainda assim tenho boas perspectivas do Atlético na temporada. Só não espero que vai levantar uma taça, tá? Mas espero que seja competitivo nas principais disputas que tiver pela frente. Já tá quase na hora de encher de novo, hein? Valeu, Ronaldo. Felipe Gabriel, como iniciar na análise tática? Mano, eu tenho um curso de análise tática. Não sei se você sabia, não sei se você fez, mas eu tenho um curso de análise tática onde a aula 1 é sobre isso, é te responder essa pergunta. Então, pô, se você estiver interessado, me chama no direct, né, para poder saber como você pode ser introduzido aí na análise tática, como você consegue detectar, né, os padrões de jogo de um time, o que observar dentro de um jogo de futebol para poder falar sobre ele, falar sobre uma partida, poder fazer, por exemplo, comentar um jogo de futebol, né, participar de uma transmissão, por exemplo. Eu ensino tudo isso, né, no meu curso. Se você estiver interessado, me chama no direct lá do Instagram, beleza? Mais uma do Felipe. Os técnicos BR merecem chance na Europa? Pô, mano, eles precisam estudar, eles precisam, né, ter as licenças necessárias, e a maioria não tem, a maioria não quer, não se interessa. E os brasileiros estão perdendo mercado dentro do próprio Brasil, né? Muitos deles são vistos como que têm menos qualidade do que vários estrangeiros, né? Alguns sul-americanos, né, principalmente argentinos. Os portugueses têm vindo para cá, né, e tomado conta aqui do nosso mercado. O técnico do Botafogo hoje é italiano, o técnico da seleção, né, que é o pai dele, também é italiano. A gente já teve aqui colombiano, já teve espanhol, enfim, a gente já teve as mais diversas nacionalidades aí treinando dentro do futebol brasileiro. E, cara, os técnicos brasileiros mesmo,
faz tempo que a gente não tem assim um na elite. Quando a gente teve aí, numa história recente, foi Silvinho, que saiu de auxiliar do Tite na seleção para treinar o Lyon e ficou pouco tempo. O Leonardo, que passou de diretor de futebol, um cargo mais administrativo a treinador, e também não teve uma longínqua carreira. Quem mais que a gente pode citar ali? Depois de Luxemburgo e Filipão, que já está bem longe. O Abel Braga ali no futebol da Suíça, né? Um Paulo Autuori treinando lá na Bulgária. E entre outros que nem na Europa vão, nem para a Europa vão, né? Vão para a China, vão para o mercado árabe. A gente tem hoje o André Jardine lá no futebol mexicano. Então é difícil a gente ver notícia de técnico brasileiro na Europa, porque se aqui eles já estão perdendo o mercado, se aqui eles já são vistos como obsoletos, alguns deles declaradamente falam que não precisam estudar, porque não precisam aprender, enfim, como é que eles vão trabalhar na Europa sem as licenças necessárias e sem a moral dentro do próprio país? Fora que a instabilidade do nosso mercado, de achar que sempre a culpa é do técnico, faz com que os nossos técnicos sejam mal vistos, né, na Europa. Ou seja, você já tem um êxodo grande, né, de estrangeiros indo trabalhar naquele país, porque os próprios brasileiros não estão confiando nos seus treinadores nativos. E você ainda tem uma troca constante de técnico, seja brasileiro, seja estrangeiro. Pô, deu errado em pouco tempo, um mês ou menos, troca, muda. Pô, é difícil, cara, é complicado. A visão da Europa e do resto do mundo para o treinador brasileiro, ela é muito ruim hoje. Então, primeiro, eles têm que trabalhar para poder melhorar essa imagem, se qualificarem como profissionais, para aí sim a gente reivindicar que eles mereçam, né, vaga num time na Europa. O Tite deixou a seleção brasileira tendo certeza que ele ia ter mercado na Europa. A proposta que ele esperava nunca veio. O que veio foi treinar a seleção do Equador, né, alguma outra seleção aí sul-americana tentou a contratação dele, o Flamengo, que ele topou e não deu certo, o Corinthians tentou a contratação dele mais de uma vez também, ele não quis voltar, e agora ele está mais uma, né, pausa na carreira, dita pelo próprio. Então essa proposta que ele esperava para trabalhar na Europa não veio. E outra, cara, trabalhar na Europa não é necessariamente trabalhar nos principais clubes, né? Se você sonha com o Chelsea, né, com, sei lá, com o Milan, com o Benfica, às vezes o que vem para você é um Celta de Vigo, né, um Vitória de Guimarães, né, um Genoa. Vai querer pegar? É isso. Falei de Genoa, lembrei do Thiago Motta no Bolonha, mas ele é ítalo-brasileiro, né? Jogou inclusive na seleção italiana. Então nem sei se conta aqui para essa de técnicos brasileiros na Europa. E, inclusive, em menos de uma temporada ele foi demitido. Diga-se. A outra pergunta do Felipe Gabriel ficou para o final, né? Porque ele fez uma pergunta aqui que ele já tinha feito anteriormente. Quando chegar lá na sua próxima pergunta, te agradeço, Felipe. Mais uma do João Destro, né? João Destro mandou uma lá embaixo e aí depois mandou mais duas lá em cima. Aprendi muito sobre tática maratonando seus vídeos e foi muito útil no FIFA. Valeu aí. Pô, tamo junto, João. Não foi nem uma pergunta, né? Foi mais um agradecimento. Pô, que bom, cara, que eu consegui te ajudar, mas é sempre bom lembrar, cara, que essas análises que eu faço pautadas no futebol verdadeiro, tá? Não no videogame, não. Eu sei que muita gente olha, assim, as análises que eu faço e tal, e fala, pô, vou testar isso aí no videogame pra ver se vai dar certo. Pô, mano, eu não te garanto nada no videogame, porque não é no videogame que eu faço as minhas análises, tá? É no futebol de campo mesmo, né? E eu sei que no videogame, muitas vezes, o cara nem tem característica pra fazer aquilo que você quer, e ele consegue fazer porque quem tá controlando, na verdade, é você. Não é o boneco lá, né, o jogador virtual que tem a vontade própria, a predisposição para fazer determinada função que você tá ali controlando ele para fazer. Você que tá correndo ele, direcionando e tal, para ele poder fazer aquilo que faz. Beleza? Tá dando sede? Olha o melhor barulhinho do mundo aqui, ó. Ah, moleque. Vamos abastecer, né? Deixa eu descer aqui um pouquinho a espuma. Vamos lá? Aí agora sim, mais uma do João. O futebol hoje está mais físico e tático. É melhor ou você prefere como era antes, nos anos 90 e 2000? Cara,
tecnicamente falando, eu preferia nos anos 90 e 2000. Tecnicamente falando. Se você me perguntar quais são os melhores jogadores que eu vi na minha vida, eu vou te listar a maioria dos anos 90 e 2000. Principalmente 2000, porque né, eu nasci em 96, então comecei a acompanhar futebol ali em 2002, por aí. Então, não lembro muito, né, apesar de alguns terem estendido a carreira e invadido os anos 2000, alguns deles viveram seus auges, né, durante os anos 90 e eu não pude vê-los jogar no auge. Mas eu reconheço que tecnicamente o futebol era melhor, tecnicamente, mais bem jogado, com mais espaço, mais individual, inclusive, nos anos 90 e 2000. Mas taticamente ele é muito mais evoluído e melhor como jogo, competitivamente falando, mais difícil, inclusive, né, dos anos 2010 para cá. Então depende do que você prefere. Se você prefere ver um jogo bonito ou um jogo bem jogado. São duas coisas diferentes, tá? Prefere o jogo bonito? 90 e 2000. Bem jogado coletivamente? 2010 até atualmente, beleza? Lucas Emanuel, peraí. Já li sua pergunta, Lucas. Mbappé está com seus 27 anos e até agora nenhuma Champions e bola de ouro. Era esperado? Ah, mano, acho que não dá pra ficar cobrando o jogador ou pautando se a carreira dele é o sucesso ou o fracasso pelo quão rápido ele conseguiu títulos como esse. Porque, por exemplo, com 18 anos, 19, ele já tinha a Copa do Mundo. Claro que coletivamente o time ajuda e o futebol é coletivo, né? Mas assim, bola de ouro, pô, é uma votação, é pautada em opinião, né? Eu acho que ele ainda não fez uma temporada para a bola de ouro, mas ele já fez muitas temporadas, né, muito boas. E aí outros fizeram melhores ou não e conseguiram ganhar mesmo sem, né, temporadas melhores que ele, enfim. Isso aí é um critério subjetivo. E Champions, mano, porra, ele tava no PSG que nunca chegava na final, foi pra final uma vez e tal. Ele até fez uma boa partida, né, naquela oportunidade e tal, mas não conseguiu ganhar. Aí bateu, acho que pelo menos outras duas semifinais, né, depois daquilo, não conseguiu vencer. E agora foi pro Real Madrid e também não conseguiu. Mas, pô, ele tá num time que frequentemente é competitivo pra estar lá. Então, pô, eu acho que não dá pra falar que a carreira do cara é isso, é aquilo, porque ele não ganhou, né, um prêmio tal, título tal, sendo que ele é um grande jogador, pô. Tem muitos jogadores que terminaram a carreira sem uma coisa ou outra, ou sem as duas, e continuam sendo grandes jogadores, pô. O Buffon, talvez para muitos seja aí o melhor goleiro. Nunca ganhou a Champions. O Ronaldo, apesar de ter 2 bolas de ouro e 3 prêmios da FIFA de melhor do mundo, não foi campeão europeu, né? Nunca venceu a Champions League, no caso, não gosto de falar campeão da Champions, que eu acho redundante. Mas nunca venceu a Champions. Ele é mau jogador por isso? O Romário é mau jogador por isso? O Romário foi eleito o melhor do mundo pela FIFA. Não ganhou a bola de ouro porque até o ano de 94, né, só mudou isso para 95, apenas europeus poderiam ganhar a bola de ouro. Ele é mau jogador por isso? Então, cara, não dá pra ficar pautando, era esperado, não era, e, pô, tá com 27 anos. É jovem, mano. É jovem. Principalmente porque tem muito jogador aí que tá atingindo seu ápice com 32, 33. Né? A gente viu aí Lewandowski, Benzema ganharem esse tipo de prêmio já mais velhos. A gente vê alguns jogadores atingindo a sua maturidade, seu auge técnico, físico, né, um pouco mais à frente. O Mbappé segue tinindo, mano. O Mbappé ele surgiu muito cedo e desde que surgiu até agora ele tá em alto nível. Ele acabou de fazer uma temporada de 44 gols e a gente tá achando ela ruim, porque ela terminou sem títulos e tal. Mano, sem títulos no caso, tipo, La Liga, Champions. Que ele ganhou o Intercontinental e ganhou a Supercopa da UEFA. Enfim, títulos menores, né, dentro dos principais objetivos do Real Madrid. Mas, cara, fez uma baita temporada. E mesmo tendo começado mal, fez uma grande temporada. Não vou te dizer se era esperado ou não. Eu acho que ele segue sendo um dos melhores jogadores do mundo e briga fortemente para ser o melhor da geração dele, tá? Isso independe de se ele vai terminar a carreira com uma Champions ou com uma bola de ouro. O cara tem 2 finais de Copa do Mundo,
E não por isso eu tô dizendo, tá? Mas até para compensar, tá? Tem 2 finais de Copa do Mundo. Uma ele ganhou muito cedo, muito jovem. Foi a primeira Copa que ele disputou, ele com a camisa 10 da França, uma pressão danada. E a outra já sendo o principal jogador e tal, perdeu nos pênaltis tendo feito um hat-trick na final. E já é um dos maiores artilheiros, potencial futuro, maior artilheiro da história das Copas. Isso é muito, é gigante. Valeu, Lucas. Topzera 1910. É bacana acompanhar o time do Wolves e do Nottingham Forest nessa temporada. Cara, do Nottingham Forest eu tenho uma motivação pessoal para acompanhar, que é a presença do Igor Jesus e do Jair lá, que eram ex-jogadores são ex-jogadores do Botafogo, né? Quero ver como é que eles vão jogar lá, se adaptar no futebol inglês. O Wolves, mano, eu não sei como ele tá se reforçando. Só tirando o Arias, né, que acabou de ir pra lá, eu não sei como é que tá o time do Wolves e tal. Mas, organicamente, a gente acompanha esses times na Premier League, então a gente vai ver sim. Mas eu não tô tão animado e tal com o Wolves como eu tô com o Nottingham. Mas aí é uma motivação muito mais pessoal minha, porque 2 ex-jogadores do meu time estão indo pra lá. Mais uma do Topzera. Jogadores que você iria atrás pro futebol brasileiro nessa janela se tivesse poder financeiro para isso. Malcom, do Al Hilal, é o primeiro aqui da lista. Tava tendo uma notícia aí de que ele rescindiria o contrato, que ele não tá satisfeito por lá e tal. Só que essa notícia saiu no dia do jogo que o Al Hilal foi eliminado pelo Fluminense, né? Que foi o último jogo antes das férias. Acredito que os caras estejam de férias ainda, né? Lá no Al Hilal. A gente não sabe se vai contornar isso aí, se foi no calor do momento, se o Inzaghi vai querer mantê-lo no elenco ou não, mas, pô, é um cara que tem uma idade boa ainda para render a médio prazo, uma idade que provavelmente não vai atrair de novo olhares de outros times para tentar contratar ele de novo, e eu acho que é um perfil de contratação que o Botafogo deveria fazer, por exemplo, porque me incomoda um pouco essas contratações só para revender, para valorizar e revender, sabe? Quero que o Botafogo, em breve, contrate os caras para ficar aqui por bastante tempo e tornar um time competitivo para poder ganhar títulos. E o Malcom se encaixaria nisso, mano. É um cara que tem ali seus 28 anos, por aí, que deve ser a idade dele. Acho que os grandes clubes da Europa já não vão se interessar mais pela contratação dele. Ele tá num bom nível, né, para poder se perpetuar aqui. Cara, é um cara que eu gostaria muito de ver no Botafogo. Seria ali um cara que eu torço todos os dias para abrir o noticiário do Botafogo e vejo que o Botafogo tá na corrida pelo Malcom. É o primeiro nome aqui que eu tenho na mente, beleza? Gostaria muito de ver o Malcom no Botafogo. Mais uma do Topzera. Quais times da Europa, sem ser da elite, você acha que podem surpreender nessa temporada? Pô, mano, se eu tenho alguma expectativa, ele já não vai me surpreender. Percebe a contradição na pergunta? Porque para me surpreender eu não tenho que ter expectativa nenhuma. Então é meio difícil responder essa pergunta, né? Seria qual time que não está entre os favoritos que eu acho que podem ir bem. Eu acho que é mais ou menos nisso. Pô, mano, o Bilbao vai jogar a Champions, né? Essa temporada. E eu tô curioso pra ver o Bilbao se comportando na Champions, se ele vai conseguir ser competitivo, se ele não vai repetir o Girona, né, que não conseguiu nem, né, ir pro playoff na Champions. Eu achava que tinha condições, né, mesmo tendo sofrido um pequeno desmanche. Não acho que vai ser o caso do Bilbao agora, principalmente pela permanência do Nico. Então, eu tô curioso para ver o Bilbao na Champions, por exemplo. Eu acho que é um time que tem qualidade para poder ir além. Tô curioso para ver a Roma do Gasperini, né, para ver se ele vai conseguir implementar aquele futebol ofensivo com um material humano em tese melhor, né, dentro da Roma, e até onde ele vai conseguir levar essa Roma dentro do futebol italiano. Deixa eu ver se tem mais algum time que eu tô curioso assim para ver. Acho que o próprio Nottingham, mas é mais curiosidade mesmo do que achar que vai virar alguma coisa. Mano, a Roma do Gasperini e o Bilbao na Champions aí, acho que são os times que eu tô mais curioso pra ver, né? Se vão realmente
conseguir atender as minhas expectativas. Se atenderem, não vai me surpreender, porque eu já tenho expectativa, entende? Mas eu acho que outras pessoas não têm a mesma expectativa que eu, então pode ser que surpreenda elas. Vamos ver, vamos esperar para ver. E a última aqui do Felipe Gabriel, né, que já tinha mandado 2 lá embaixo, depois mandou 1 lá em cima. O que acha do fair play financeiro no Brasil? Felipe, tem um vídeo só sobre isso aqui no canal, mas eu posso te dizer que, mano, eu acho que a gente começou a discutir isso tardiamente pela motivação errada. Porque o fair play, ele é uma discussão e é uma regra que tem como intuito o quê? Fazer com que os clubes não gastem mais do que arrecadam. Isso deve ser uma preocupação para que os clubes não quebrem, beleza? A gente começou a discutir fair play no Brasil quando os clubes que arrecadam mais começaram a se ver injustiçados ou preocupados por clubes que arrecadam menos, conseguindo ter por uma injeção de dinheiro, por virarem SAF, por aqui não ter fair play, conseguindo um potencial competitivo a ponto de ameaçar esses clubes que arrecadam mais. Então a preocupação não foi, vamos implementar um fair play para evitar que esses clubes aqui sejam responsáveis e acabem quebrando. A preocupação é, esse time aqui que arrecada pouco está começando a me incomodar aqui nas minhas disputas por título. Tem que ter um fair play. Eu acho que a discussão está errada, tá? E outra coisa, o fair play também tem que envolver a distribuição melhor das cotas de televisão, né, e do dinheiro que vem principalmente de premiação, da pirâmide financeira realmente do futebol brasileiro. Eu acho que o fair play não pode ser um mecanismo para congelar quem está em cima no topo e quem está embaixo na base. Não é esse o intuito do fair play financeiro. O fair play tem justamente que impedir que os clubes sejam irresponsáveis. Ninguém estava preocupado com o Botafogo quando ele estava quebrando, falindo, na Série B. Quando ele não tinha potencial de investimento, quando ele estava há anos e anos e anos brigando só para não cair e às vezes tentando se classificar para a Libertadores. Ninguém estava preocupado com o fair play financeiro para tentar salvar o Botafogo. Começaram a se preocupar com o fair play financeiro quando chegou um empresário, comprou a SAF do Botafogo, investiu, o time começou a ser competitivo, brigar por títulos, conquistar os títulos. Aí sim, tem que frear aí o Botafogo, porque ele não arrecada tudo isso que ele gasta. Não pode ser essa a motivação. E eu não estou falando só por ser o Botafogo. Ninguém estava preocupado com o Vasco, ninguém está preocupado com o Vasco, a não ser o próprio vascaíno, ninguém está preocupado com o Corinthians, que está falindo, ninguém está preocupado com o Santos, que também não tem potencial financeiro, ninguém está preocupado com vários clubes que têm problemas financeiros. A preocupação de quem fala de fair play é com quem estava em baixa e agora está emergindo. Não é com quem está em baixa e continua na baixa. Eu acho que esse tem que ser o centro da discussão, beleza? Mas tem um vídeo lá no canal, aqui no canal, melhor dizendo, né, falando sobre isso de uma forma mais aprofundada, que você pode conferir lá no canal, Felipe. Vamos atualizar aqui para ver se tem mais pergunta. Não, essa foi a última, então, galera. Agradecendo muito aí a vocês que deixaram pergunta essa semana, né? O vídeo ficou curtinho de novo, como eu disse, não tinha tanta pergunta assim. Então vamos encerrar por aqui, antes dos 40 minutos. Nicolas, eu gosto muito do quadro da caixinha, mas eu não sei como é que participa. Instagram, @pautas e táticas. Segue a gente, tá? Inclusive, deixa eu mandar um beijo aqui pra Juliana Cabral, né? Ex-zagueira da seleção, medalhista olímpica, comentarista da Cazé TV, começou a me seguir lá no Instagram essa semana. Beijão pra Ju Cabral, fiquei muito orgulhoso, né, de saber que você é uma espectadora aqui do nosso canal, que gosta do nosso conteúdo. Fiquei feliz e orgulhoso, cara, por ter essa presença ilustre lá no canal. Então, quem quiser mandar pergunta, segue lá o Instagram, @pautas e táticas. Normalmente nas quintas-feiras eu deixo a caixinha nos stories, na sexta eu venho aqui e respondo para vocês. Se houver alguma exceção, né, que eu tenha que mudar o dia, eu aviso para vocês, a gente excepcionalmente faz em outro dia, mas normalmente é no nosso sexto, nem sempre com cervejinha, mas nessas últimas 2 semanas a gente deu sorte e teve uma cervejinha para sextar, beleza? Muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui, continuem ligados no nosso canal e até a próxima!